Terça-feira, dentro da oitava do Natal do Senhor, hoje memória de Santo Estevão, diácono e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte ao próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira, dentro da oitava do Natal do Senhor, hoje, memória de Santo Estevão, diácono e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus, neste dia em que também celebramos a festa do primeiro mártir cristão, Santo Estevão. Bom, que grande significado termos o Evangelho de São Mateus exatamente hoje, no dia seguinte à celebração do Natal do Senhor. Mas por que, Padre Fábio? Porque estamos ouvindo mais uma promessa que é decisiva para a nossa vida, meus irmãos, e que bom que estamos ouvindo agora, porque temos o inteiro tempo do Natal e o inteiro ano pela frente para perseverarmos nesse tesouro que o Senhor está nos entregando. Ao longo do nosso ano, nós vamos ser chamados a amar os nossos irmãos e a cuidar deles. Mas durante o nosso ano também, em muitos momentos, nós vamos nos sentir constrangidos, intimidados e talvez até vitimados pela violência, hostilidade a Cristo, hostilidade ao próximo, pela maldade. Em muitos momentos veremos os malvados que parecem triunfar, veremos o crescimento no mundo e ao nosso redor daqueles que hostilizam a Deus e o que é de Deus, e talvez até mesmo o nosso coração venha, por desgraça, a aceitar e a acolher a possibilidade de ofender a Deus através dos nossos pecados e da nossa conduta de vida. E aí vem o Evangelho de hoje, na continuidade da celebração do Natal, a nos dar uma esperança fundamental. A certeza de que o Senhor vem por nós. Em muitos momentos sentiremos medo de nos tornarmos vítima dos perversos, sentiremos medo por pensar que o mal vai reinar ou vai vencer e que a mentira vai permanecer e a verdade vai ser suprimida. Mas eis que vem o Senhor com a palavra de hoje e diz que Ele será o nosso advogado. Ele virá em nosso socorro, nos dará palavras justas. Vem o Senhor e nos assegura que esse medo não vai se concretizar. Nós vamos ver sim o mal crescer, vamos ver sim a maldade aumentar, vamos sofrer sim na carne o efeito da violência dos perversos, mas o Senhor se levantará por nós, para que o nosso coração permaneça unido a Ele. Ele veio por nós, como ontem celebrávamos no dia santo do Natal. Ele veio ao nosso encontro, Ele veio por nós. Não estaremos sozinhos.
Ele veio para nos tirar das trevas à luz, e se por acaso o nosso coração começar a aceitar a maldade, Ele quer nos tirar das trevas à luz. Mas também aqueles que estão lá perdidos, porque as palavras que nos serão dadas não serão apenas palavras que nos defenderão dos perigos, não serão apenas palavras que nos ajudarão a manter firme a fé. Essas palavras também serão luz de conversão para a vida de nossos irmãos, porque Ele veio não apenas para nos defender do mal, não apenas para nos arrancar das trevas à luz, mas para arrancar todos da condição de morte, para arrancar todos da escuridão do pecado. E como vimos no prólogo de São João ontem, todo aquele que, ouvindo acolher, lhe dará a graça de se tornarem filhos de Deus. O Senhor não apenas quer nos proteger, nos defender e nos salvar, mas Ele quer salvar a todos. E a festa de Santo Estevão hoje mostra isso. Estevão uniu sua vida a Cristo e ofereceu sua vida com Ele. Teve como São Fulgêncio de Ruspe, daqui a pouquinho vamos ouvir esse texto que é lindíssimo, essa homilia de São Fulgêncio a respeito de Santo Estevão. Pela sua confiança no Senhor, aquele que na terra foi o seu inimigo, ele teve a alegria, oferecendo sua vida com Cristo, de tê-lo no céu como seu irmão. Porque o Senhor não veio só para defender Estevão, como nos prometeu em Mateus 10. Ele é o bom pastor que veio ao mundo para buscar o que estava perdido, para recolher o que é seu, para salvar da morte os que estavam escravizados pelo demônio. O Senhor veio para nos levar à vida e deu o poder a todo aquele que crê de se tornar filho de Deus. Então, como o testemunho de Estevão hoje e as palavras de Mateus 10 são para nós força e esperança diante de tudo aquilo que nos espera na continuidade desse ano. Quando me refiro a ano, obviamente o ano civil está terminando daqui a pouquinho, né? Mas o advento é a abertura do novo ano litúrgico. Então a gente tem todo um itinerário de vida da igreja a ser percorrido, que começou agora com o advento. Então eu estou fazendo referência a esse ano, né? 2023 termina daqui a uma semana. E para todo esse ano de 2024, então, se a gente coloca desse jeito, essa palavra para nós é uma esperança que sem ela não tem como a gente seguir adiante. Ah, meu irmão e minha irmã, a caridade vale sempre a pena. Olha o testemunho que Estevão nos deixou. Se nos unimos a Cristo, os nossos sacrifícios e as nossas dores oferecidas em comunhão com o Senhor, rende a bênção e a graça da conversão de nossos irmãos e irmãs. São Fulgêncio de Ruspe escreve assim, falando sobre Santo Estevão. O nome do sermão é As Armas da Caridade. Ontem celebrávamos, diz ele, ontem celebrávamos o nascimento temporal de nosso Rei Eterno. Hoje, a Igreja celebra o martírio triunfal do seu soldado. Ontem o nosso Rei, revestido de nossa carne e saindo da morada de um seio virginal, dignou-se visitar o mundo. Hoje, o soldado, deixando a tenda do seu corpo, parte vitorioso para a pátria eterna, para o céu. O Rei Altíssimo veio por nós na humildade, mas não pôde vir de mãos vazias. Trouxe para seus soldados um grande dom, que não apenas os enriqueceu imensamente, mas deu-lhes uma força invencível no combate.
Guardem bem essas palavras, hein? Porque elas estão diretamente ligadas ao que Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão. A força que vem do Senhor, meu irmão, minha irmã, ela é invencível no combate. A gente foge do combate, a gente vai levar a força invencível com a gente, mas a força invencível foi entregue pela fé para o combate, para que nós possamos entregar a vida na batalha pelo Evangelho, ou seja, anunciando e vivendo. Continua o texto. Trouxe-nos o dom da caridade que leva os homens à perfeita comunhão com Deus. Ao repartir tão liberalmente o que trouxera, nem por isso o nosso rei ficou mais pobre, enriquecendo de modo admirável a pobreza dos seus fiéis. Ele conservou a plenitude dos seus tesouros inesgotáveis. Assim, a caridade que fez Cristo descer do céu à terra foi a mesma que elevou Estevão da terra ao céu. A caridade de que o rei dera o exemplo logo refulgiu na vida de seu súdito, de seu soldado. Olha que lindo que está sendo dito para a gente. O Senhor veio do céu à terra para nos conceder o dom da caridade, a fim de que o homem, possuindo tamanho tesouro e vivendo humildemente como servo desse rei, pela caridade fosse da terra para o céu. E isso podemos logo olhar em Estevão e dizer: amém. Deus realizou conforme havia prometido. Eis aqui um testemunho de perfeita eloquência sobre a verdade. Continua. Estevão, para alcançar a coroa, que seu nome significa, tinha por arma a caridade e com ela vencia em toda parte. Por amor a Deus, não recuou perante a hostilidade dos judeus. Por amor ao próximo, intercedeu ele por aqueles que o apedrejavam. Por esta caridade, repreendia os que estavam no erro para que se emendassem. Por caridade, Estevão orava pelos que o apedrejavam, para que não fossem punidos por Deus. Fortificado pela caridade, Estevão venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter como companheiro no céu aquele que tivera como perseguidor e inimigo na terra. Sua santa e incansável caridade queria conquistar pela oração a quem não pudera converter pelas admoestações de suas palavras. Estão vendo aqui? Às vezes as nossas palavras não funcionam mais porque o outro não ouve. Mas é pela caridade que nós vamos conseguir chegar à conversão. Olha aqui, o segredo está sendo entregue para a gente, para a conversão da nossa família, para a conversão dos nossos filhos, para a conversão do nosso país, da nossa sociedade. Olha que dia bendito o dia de hoje, na continuação do Santo Natal. Aquele que teve na terra Saulo por inimigo, conquistou pela caridade a sua comunhão nos céus. Olha o poder que tem a caridade de transformar o que parece que não tem como ser transformado, né? E agora Paulo, continua São Fulgêncio, se alegra com Estevão nos céus. Com Estevão frui da glória de Cristo. Com Estevão ele exulta. Com Estevão ele reina ao lado de Cristo. Aonde Estevão chegou primeiro, martirizado pelas mãos e pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações de Estevão, trazendo consigo legiões e legiões de homens e mulheres que acreditaram nas palavras de Paulo e no seu testemunho de caridade, daquele que outrora não ouvira as palavras de Estevão,
mas foi alcançado pela oferta da sua caridade. É esta a verdadeira vida, meus irmãos, em que Paulo não se envergonha mais da morte de Estevão, mas Estevão se alegra pela companhia de Paulo, porque em ambos triunfa a caridade. Em Estevão, a caridade venceu a crueldade dos perseguidores. Em Paulo, cobriu uma multidão de pecados. Em ambos, a caridade mereceu o posto do reino dos céus. A caridade, ela é a fonte e origem de todos os bens. É a mais poderosa defesa em nossas vidas. O caminho que nos conduz com certeza ao céu. Quem caminha na caridade não pode errar, nem nada temer nessa vida. Ela dirige, protege, leva a bom termo tudo o que se começa. Portanto, meus irmãos, já que o Cristo nos deu a escada da caridade pela qual todo cristão pode subir ao céu, eu vos digo, conservai fielmente a caridade verdadeira, exercitai-a no meio de vós, uns para com os outros, e subindo por ela, progredimos sempre mais no caminho da perfeição. Com essas palavras, o santo bispo São Fulgêncio de Ruspe instruía o povo cristão a perseverança na fé. Que por essas benditas palavras nós possamos abraçar o propósito de viver na caridade como o Senhor nos ensinou. E dessa forma, através da caridade, tomemos parte nas alegrias do céu, ao lado de todos os nossos irmãos e irmãs, por quem o Senhor veio para arrancá-los das trevas à luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Fulgêncio de Ruspe, pela intercessão de Santo Estevão, patrono dos diáconos, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.